Fala galera, chegamos finalmente no dia mais importante da nossa jornada de investimentos, que é o dia do aporte. Antes de aportar, eu quero te mostrar aqui como que tá a nossa carteira. Depois eu vou te mostrar aqui como que eu quero que esteja a nossa carteira. E no fim, eu vou te mostrar os investimentos que a gente vai fazer e aportar. Então, se você gosta desse tipo de assunto, né, o assunto de jornada de investimento, não se esquece de conferir se você está inscrito no nosso canal e deixar o joinha. Ah, só mais uma coisa. Nada do que eu vou te falar aqui é uma indicação de investimento, tá bom? É só de caráter educativo e é o que eu vou fazer com os meus investimentos. Fechou? Então vamos lá. Ó, como você pode ver na nossa carteira atual, a gente investiu o valor total de R$ 2.546,05. E a gente teve de rendimento já R$ 47,00. Então, se a gente fosse vender a nossa carteira hoje, nós estaríamos com R$ 2.592, o que dá um lucro de R$ 47,32. Uma coisa muito legal que você pode ver aqui é que a gente já recebeu 80 centavos de rendimento. Isso é a coisa mais legal que tem. A gente não precisou fazer absolutamente nada para receber esses 80 centavos na nossa conta. Isso me deixa muito feliz. A gente pode ver aqui na aba Proventos do Status Invest, que inclusive eu estou gostando bastante desse sistema, tá? Você pode ver aqui que a gente ainda vai receber R$ 4,14. Então, no nosso primeiro mês de investimento, a gente já tem quase R$ 5,00 sem precisar fazer nada, né, de renda passiva. Aqui a gente tem do que a gente vai receber. No caso, só foi pago esse fundo, que é um ótimo fundo, inclusive, mas a gente ainda vai receber isso aqui tudo. A gente recebe o rendimento justamente na conta. Então, a gente pode pagar um boleto, pode fazer alguma compra no débito, se a gente quiser. E tá aqui, ó, 80 centavos, como você pode ver. Isso é muito legal. A nossa carteira, atualmente, ela tá assim, tá com 40% de criptomoedas, porque eu peguei toda a criptomoeda que eu tinha numa outra carteira e trouxe pra cá. E além disso, a gente conseguiu investir um pouco mais, porque eu fiz um bico em alguns finais de semana e eu tô recebendo desses bicos. Com isso, eu consigo investir mais. Isso vai fazer muita diferença lá no futuro. Então, eu vou continuar fazendo todos os bicos que eu puder fazer e R$10 que eu consiga investir mais já vai fazer muita diferença. Então, pra mim, isso é muito relevante. Se você estiver investindo, estiver nesse caminho, cara, faz bico e aporta mais. Aporta mais. Tudo que você puder aportar, aporta. Fechou? Então, essa é a nossa carteira atualmente. Ela tá muito desbalanceada. Eu não me preocupo com isso agora porque ainda é muito cedo, né? Mas aqui, se você se lembra, na nossa carteira aqui era pra gente ter isso aqui. 30% mais ou menos em fundos imobiliários, 20% em ações aqui do Brasil, 20% em renda fixa, 20% em stocks, que a gente vai chamar stocks, mas basicamente é investimento em exterior. E aí deles eu vou separar 10, né? 10% em ações e 10% num fundo de investimento, um ETF. E 10% em criptomoedas. E no caso, como você viu, a nossa carteira está totalmente diferente disso, né? Galera, como eu te falei, a ideia desse vídeo é te mostrar no que eu vou investir dessa vez. E a minha estratégia para os investimentos dessa vez vai ser o seguinte. Dá uma olhada no extrato da minha conta. Eu tenho R$ 359,84. Eu sempre invisto 250. Então, 250 é do que eu vou investir. 904 é o que sobrou do último aporte. Os 80 centavos foi o que a gente ganhou de rendimento, de dividendo. E R$100 aqui é o que eu vou aportar a mais. Porque lembra que eu te falei, eu fiz o bico e quanto mais a gente aportar, mais a gente vai ter dinheiro no futuro. E essa é a ideia. E ó, eu tô gostando muito do site Investidor 10, eu vou te mostrar o porquê, né? Dos fundos de investimento imobiliário, a gente tem 25%. E a ideia é que a gente tenha 30%. Ó, eu coloquei aqui a meta. Então, como a gente quer 30%, eu vou deixar a maior parte ou toda a parte dos investimentos de hoje em fundos de investimento imobiliário. Assim, nos outros dias eu consigo investir nos outros e aí a gente vai conseguindo rebalancear. Falando em fundo de investimento imobiliário, eu pensei em deixar dessa forma. 50% da nossa carteira de fundos imobiliários em fundos de papel, 20% em fundos de logístico, 20% em fundos de shopping e, por fim, 10% em híbridos, que eu ainda não tenho certeza se vai ser isso mesmo, porque eu procurando não achei nenhum fundo híbrido legal. Como você sabe, a gente já tem aqui na nossa carteira o fundo MXRF11, que é um fundo quase que híbrido, mas é de papel. A gente tem esse fundo aqui, o GGRC11,
que não é uma indicação de investimento, mas é um ótimo fundo. A gente tem o XPML, que é um fundo de shopping, e o RSR, que também é um fundo de papel. E eu separei aqui para você, só para você ver os fundos que a gente vai investir. Se você notar, nós temos aqui 50% de fundo de papel, que a gente vai investir em exatos 5 fundos. Então vai ter 10% para cada. Logísticos, adivinha? A gente vai ter 2. Shopping, a gente vai ter 2. E só o híbrido que eu ainda não sei. Então, dos fundos que eu separei aqui para investir, é esse aqui, o CPTS 11. A cota dele é bem baratinha e ele também é um fundo de papel. A gente tem o KNCR 11, que é um fundo também de papel. A gente tem esse aqui, o MCRE, que também é um fundo de papel muito bom. O MXRF, que a gente já tem na nossa carteira, então eu vou até fechar a aba dele, porque a gente não vai usar. O RECR também é um fundo de papel que a gente já tem na nossa carteira, então já vou até fechar aqui. O HGRU, que é um ótimo fundo também, muito tradicional, que é um fundo de tijolo, que a gente não tem na nossa carteira. E de tijolo a gente também tem esse aqui, o GGRC11, que é um ótimo fundo, mas que como a gente já tem na nossa carteira, eu também vou fechar aqui. O XPML11, que é um fundo de shopping da XP, que tem vários shoppings muito importantes, mas como a gente já tem na carteira, eu também não vou investir nele agora. E o HGBS11, que eu tô pensando ainda, mas eu acho que eu já vou deixar um espaço para ele aqui. Ele é um fundo de shopping, para você ver o portfólio dele aqui, ver se na sua cidade tem alguns desses shoppings aqui. Então, ele tem bastante até, né? Goiabeira, São Bernardo, Jardim Sul, Jaraguá, shopping lá em Bauru, ó, Vila Lobos, Tivoli Shopping, olha que interessante, é aqui perto inclusive. Ele é um fundo assim bem legal. Se sobrar dinheiro dos nossos aportes, eu vou investir nele também. Galera, deixa eu só te explicar uma coisa. É muito importante que a gente invista agora em fundos de tijolo, porque a nossa taxa Selic está em alta, mas provavelmente vai cair no ano que vem. E com a queda dela, os fundos de tijolo vão se valorizar bastante. Então é melhor a gente investir agora, porque a gente consegue comprar mais cotas, né? Então eu vou colocar aqui, ó, ações, FIs, BDRs e ETFs. Então abri o home broker, eu vou começar comprando pelo mais caro, né, que é o HGRU. Ele tá aqui, ó, R$ 126,58. Vou comprar uma cota dele. Comprei, já executou. Então ele já tá na nossa carteira. Vou comprar também o MCRE. No caso eu vou comprar aqui 5 cotas, que dá R$ 44. Então, comprei. Vou comprar também o KNCR, deixa eu voltar aqui, KNCR, que tá R$ 104, vou comprar uma cota só. Comprei, só esperar executar. Beleza, executou. Então, de acordo com as minhas contas ali, sobraram mais ou menos R$ 80. Eu vou comprar então um pouquinho de CPTS, né? Uns R$ 50 de CPTS. Vou comprar 6 cotas de CPTS. Comprei, só esperar executar. Aí executou. E galera, por fim, sobrou mais ou menos R$ 40, R$ 38 para ser mais exato, que a gente pode investir em qualquer ativo da nossa carteira. No caso, como eu gostei muito daquele fundo de tijolo, eu vou comprar o resto do meu dinheiro dessa semana nesse fundo, que é o fundo GGRC11. Dá para comprar 4 cotas. Comprar, continuar. Tá pendente, então só esperar executar. Executou. Bom, agora então eu vou alimentar o nosso sistema, né, do Investidor 10 e eu já volto para mostrar para você como que a nossa carteira está ficando. Galera, acabei de colocar aqui na minha carteira então, como você pode ver aqui na tela, a gente tem esses fundos nessas quantidades, nesses valores, e a ideia é a gente ter 30% de toda a carteira em fundos de investimento imobiliário e nesse momento a gente está com 34%. Então no futuro aqui, a curto prazo, a gente não vai aportar mais em fundos imobiliários e a gente vai passar a aportar mais em ações, em criptomoedas não também, porque passou muito, mas em ETFs internacionais sim, em estoques sim e em tesouro direto também. E a nossa carteira agora, nesse momento, tá desse jeito. Olha galera, a gente tá quase batendo os R$3.000, isso é muito legal. Mas ó, lembra que a gente só consegue investir mais e ter mais resultado porque a gente tá aplicando mais, a gente tá aportando mais.
E para aportar mais, a gente tem que se sacrificar um pouco mais, fazer mais uns bicos ou reduzir o nosso gasto. Então, no caso, eu estou fazendo bico e uma parte do dinheiro que eu recebo desses bicos é justamente para investir. Bom, galera, esse foi o aporte da semana. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de conferir aqui se você está inscrito para você poder acompanhar essa jornada. Muito legal pensar que há pouco tempo atrás a gente tinha acabado de começar e agora a gente já tá com quase 3 mil reais. Isso é muito legal, fala a verdade. Então, próximo aporte provavelmente a gente vai fazer em ações ou em ações internacionais ou em ETFs internacionais ou em tesouro, né? Não dá pra gente investir agora em criptomoedas, só se acontecer alguma coisa, né? E em fundos também, se tiver algum super desconto e tudo mais. Honestamente, assim, eu tô muito orgulhoso, sabe? Isso é muito legal. Então é isso. O que você tá achando? Deixa aqui nos comentários, fechou? Até a próxima.